para me irmanar com o senador Flecha Ribeiro, nas suas homenagens a esse grande brasileiro, Almir Gabriel, um lutador pela democracia, participou conosco no enfrentamento à ditadura militar, um grande democrata, grande brasileiro. Leve também, senador Flecha Ribeiro, a família, as condolências do nosso partido, o PCdoB, a esse grande brasileiro, Almir Gabriel. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero também sublinhar este ato de hoje no Palácio Presidencial com a presidenta Dilma Rousseff. Dilma propõe a ampliação do programa que ela emblematicamente trouxe para simbolizar o seu governo de que país rico é país sem miséria. E ao ampliar o programa, ela busca instrumentos mais ativos de ir aonde está aquela família pobre, miserável, sem condições de buscar, às vezes, o próprio programa de assistência, o Bolsa Família. Uma busca ativa. Vamos encontrá-los onde eles estão para erradicar a miséria no nosso país. Já é uma tarefa de grande vulto. Por isso, a emoção de Marcelo Deda ao afirmar que navegar é preciso, mas também é preciso viver. Não foi para contraditar Camões, foi alusão a Camões, na sua máxima de que navegar é preciso, do ponto de vista da ciência, da precisão de que você precisa colocar o navio no lugar certo. E a vida é como o Niemeyer, é um sopro, ela não tem essa precisão máxima que Camões citou em seus versos. Mas a alusão, e não com o sentido de corrigir, mas corrigindo Camões, é de que existem meios que a ciência já oferece, que a ciência social oferece e que as ciências econômicas oferecem, de que é preciso viver e que tem meios adequados para garantir vida digna às pessoas, de que não é aceitável viver num país em que muitos ainda estão abaixo da linha de pobreza, estão na miséria. Essa alusão de Deda, esta afirmação de Deda, de que era preciso viver. Mas, ao mesmo tempo que nós fazemos um esforço social que tem impacto na economia, que mexe com a economia brasileira, muitas regiões do nosso país, e digo isso com o exemplo nosso, no estado em que nasci, me criei e que represento nesta casa, o estado do Ceará, a economia do interior do meu estado cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos. No interior, nem pensar. O crescimento é descomunal face ao que tínhamos há 15, 20 anos atrás. Os últimos 8 anos, 6 anos, foram de crescimento mais acelerado. Mas eu quero associar a esse programa uma proposta que fizemos no Conselho Político com a presidente Dilma. Vamos usar um instrumento da busca ativa para localizar os analfabetos do nosso país, associando o programa de erradicação da miséria à erradicação do analfabetismo. É mais um agregador, é mais um instrumento de agregação e de inclusão no nosso país. Mas devemos ir, digamos, olhar mais estrategicamente. E é um debate que temos que fazer. É o tripé que conduz
a política econômica, já num largo período no nosso país. Câmbio, superávit primário e juros. Nós temos anunciado seguidamente que essa política é uma espécie de veneno na economia nacional. Um câmbio que se busca depreciar quase que de forma permanente. Um superávit que eu não conheço nenhuma nação desenvolvida, nem as que estão em desenvolvimento praticando. Nenhuma. E, ao mesmo tempo, soma-se ao superávit ainda uma política de juros, mesmo com todas as medidas adotadas pelo governo no sentido de baixar a taxa de juros, a nossa continua sendo das mais altas do mundo. Eu cito essas três questões para mostrar o tamanho do enfrentamento que temos que realizar se quisermos manter programas sociais, distribuidores de renda e, ao mesmo tempo, aumentar a riqueza produzida no país. Não é tarefa pequena enfrentar juros, superávit primário e o câmbio que a toda hora sofre pressões gigantescas para ser apreciado no sentido de facilitar a entrada de mercadorias e não a saída de mercadorias no nosso país. Quero registrar, senhor presidente, a discussão que tem se passado no governo em relação à questão do superávit primário, de nós tirarmos de lá tudo que é investimento. Talvez esteja na hora de nós acabarmos com essa questão de superávit primário. Eu tenho a impressão que devemos caminhar nessa direção. Não dá. Esse tripé é nocivo. Superávit primário, com juros que se mantêm alto e, comparativamente, a nossa moeda ainda é muito apreciada em relação à moeda de referência, que é o dólar. Essa trinca funciona contra o país e funciona contra os programas sociais, funciona contra o alargamento da atenção que o governo deve dar à educação, à saúde no nosso país. Eu digo sempre que não é um debate fácil, é um debate difícil, porque há cerca de mais ou menos uns 16 anos nós nos amparamos nessa política, que é esse tripé. Então, como mexer nesse tripé? Eu considero que para que a gente saia, porque senão nós vamos viver essa situação de que montamos os programas sociais, buscamos erradicar a miséria absoluta, mas não conseguimos dar o passo adiante, avançar um pouco o nosso passo, que é retirar as famílias da miséria, mas retirá-las também desse programa social, retirá-las do Bolsa Família, que é o que ela quer, é o que ela almeja. Mas para isso, nós temos que enfrentar essa questão. Porque essa política aqui, mantida essa política, nós podemos começar a patinar em taxas de crescimento muito pequenas diante da necessidade do nosso país. Necessidade conjunta em todas as áreas. É a educação, é a saúde, é a questão ambiental, é a questão da tecnologia. É nós tratarmos de avançarmos nas áreas sensíveis de tecnologia, que nós ainda temos grandes dificuldades. Podíamos citar 3, 4 questões aqui chaves. Até hoje está o nosso submarino de propulsão nuclear, podemos dizer quase que encalhado. A nossa base de lançamento em Alcântara continua com dificuldades, não avança de forma mais célere para que a gente possa entrar nessas áreas da tecnologia mais avançada. As terras raras, a produção de medicamentos, que nós chegamos a produzir o medicamento, mas temos que comprar os princípios ativos no exterior, em larga escala. Então, são essas áreas estratégicas
para uma nação de grande porte. Isso aqui é uma nação de grande porte. Muitas vezes nós queremos nos comparar com países com população extremamente menor, territórios menores, às vezes riquezas menores ou riquezas muito concentradas. Não dá para comparar. O Brasil é uma nação continental com potencial extraordinário e que precisa dessa determinação que tem tido a nossa presidente, corretamente. A afirmação é justa. Erradicar a miséria. País rico é país sem miséria. País rico é país que tem determinação, que tem coragem de enfrentar a política na área do seu desenvolvimento, em larga escala. Isso não é fácil. Isso não é coisa fácil. Essa é das mais difíceis batalhas que nós travamos. Eu penso um pouco nesse sentido. Nós teríamos que o Senado Federal e o Congresso Nacional talvez tivessem que se apurar mais nessa discussão, nesse debate. Vejo aqui o senador Cristóvão, que sempre tem levantado essas questões aqui do nosso desenvolvimento, do modelo, de como avançar mais, de como progredir mais, de como crescer, distribuindo a riqueza, mas mantendo uma política de crescimento. Isso exige resposta nossa. Esse é um campo que deveríamos atuar largamente, talvez convocar para cá. Às vezes a gente chama o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central mais para ele prestar conta. Nós não chamamos o ministro para interagir na política econômica, de dizer o sentimento que paira aqui no Senado, na Câmara, em relação ao processo de desenvolvimento. Aqui neste plenário, nós temos vários industriais, nós temos vários senadores e senadoras ligadas à agroindústria, nós temos lideranças sindicais do campo operário, popular, estão aqui no Senado da República. Nós temos lideranças acadêmicas que estão aqui. Este Congresso Nacional e este Senado, especialmente, pode sim, ao invés de chamar o ministro só para cobrar, ou só para fiscalizar, ou só para dizer a ele que estamos a contestar a sua política, dizer que nós temos condições de interagir num projeto de desenvolvimento do nosso país. De que isso é possível e de que isso nós temos condições de oferecer à nossa nação. Eu levanto essas questões. Superávit primário, temos que enfrentar. Acho que não é possível. Nós que precisamos investir tanto para levar hoje, para você tirar o milho que está sobrando no Centro-Oeste e oferecer ao Nordeste que não tem, as carretas estão quebradas no meio de estradas inoperantes, rodovias inoperantes. Não há uma malha robusta, ferroviária, interligada com o modal de transporte nos rios. A navegação nossa praticamente inexiste. Isso nós temos que enfrentar. Como enfrentar? Gerando superávites brutais, superiores muitas vezes, exigindo que o país faça superávit de mais de 100 bilhões a cada ano. Como fazer isso? Nós precisamos desses 100 bilhões na infraestrutura ferroviária, portuária. É uma operação conjunta que reúne o esforço do poder público, do setor privado e, com certeza, em comunhão com o conjunto da nação brasileira, de grandes segmentos sindicais, operários, populares, que querem esse desenvolvimento, que precisam desse desenvolvimento, porque desenvolver a sua nação é garantir-lhes um futuro mais promissor. Acho que é esse o caminho que nós temos que adotar. É um debate que nós temos que travar em nosso país.
E a pressão, veja a pressão. Eu assisto todo dia os noticiários econômicos, todo dia. É impressionante a pressão para aumentar a taxa de juros. Nós já somos a quarta maior taxa de juros do mundo. Mas a pressão toda do noticiário econômico é para aumentar a taxa de juros, que já é dada como certa, que tem que aumentar, está obrigada a aumentar, porque a marca da inflação, o centro da meta não vai ser atingido, e não atingindo o centro da meta, o país é como se corresse um grande risco. Ao contrário, se nós aumentarmos essa taxa de juros, aí sim, o risco será ainda maior para o nosso país. E a moeda, senhores, e a nossa moeda. Eu sou daqueles que consideram que nós não temos que apreciar tão significativamente a nossa moeda frente à moeda de referência, que no caso é o dólar. Eu quero, uma vez mais, reafirmar esse debate. E quando se mexe nesses instrumentos de política econômica, atinge o meu estado, atinge o Ceará, atinge o Nordeste, atinge o norte do país. Atingindo o nosso Brasil, quem mais se prejudica são os que têm menos condições. É por isso que é preciso, na minha opinião, a gente realizar um grande debate no Senado Federal. Nós que votamos medidas provisórias todo dia, nós que mexemos com o orçamento da nação, temos que dar a nossa opinião num sentido mais interativo com quem tem a responsabilidade de executar. Nós somos parte, seja da situação, seja da oposição, nós somos parte da construção do projeto nacional. Não existe executivo sem nós. Vossa Excelência me concede uma parte? Com muito prazer, senador Valadares. Senador Inácio Arruda, Vossa Excelência traz à tribuna, mais uma vez, através de palavras muito concisas, porém profundas, a situação nacional, as providências que já foram tomadas e que precisam ser tomadas no plano econômico. A estabilidade da moeda é importante, porque protege a sociedade contra os malefícios da inflação, que atinge principalmente os mais pobres, os assalariados, os trabalhadores. Mas, complementando o pronunciamento de Vossa Excelência, eu gostaria de dizer que a presidenta Dilma tem sido atuante, preocupada com a economia do nosso país, injetando recursos no BNDES para atender aos anseios e aos reclamos do empresariado, e como também preocupantes com o endividamento dos municípios e dos estados. O Proinvest é uma prova da ação governamental visando dar apoio para vencer esse ciclo de crise que, importada do exterior, chegou ao Brasil, prejudicando os estados e os municípios. E, ao lado disso, seria importante, sem dúvida alguma, que a presidenta, neste momento, como meta indispensável para salvar os municípios, as prefeituras de todo o Brasil, notadamente aquelas até 100 mil habitantes, visando recompor a estrutura financeira das comunas brasileiras. Se a nossa presidenta encontrar esse projeto, complementará, sem dúvida alguma, essa passagem brilhante da nossa presidenta à frente do governo do Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência a ilustrada participação nesse breve pronunciamento e deixo aqui esse sentimento de que nós precisamos dar o passo seguinte aos programas
de erradicação da miséria, da pobreza, pelo povo brasileiro, vivida pelo povo brasileiro. O passo seguinte, às vezes, é o mais difícil, porque as pressões são grandes. Eu repito uma vez mais, eu leio todo dia e assisto todo dia o noticiário econômico, porque é uma questão chave para todos nós. E a pressão é grande para aumentar juros. Não estão satisfeitos. A nossa é a quarta mais alta taxa de juros do mundo. Os países emergentes, todos estão com taxa negativa. Taxa grande, não é pequena não, negativa. E os desenvolvidos, os chamados desenvolvidos, também todos estão com taxas negativas. Nós estamos com a taxa acima de 7 nominal e com taxa real, talvez dos poucos países chamados emergentes, com taxa real de juros. Meu caro senador Cristóvão, a quem concedo uma parte, com muito prazer. Senador Inácio, eu vou falar sobre suas últimas palavras aí, ao fazer seu discurso, que é a ideia dos próximos passos. Eu acho que não precisa do plural. É um passo. É educação igual para todos e de qualidade. Se a gente fizer isso, a gente dá esse passo que está faltando. E aí eu quero dizer o seguinte, quando a presidenta Dilma colocou como slogan de seu governo, país rico é país sem miséria, eu disse, está aí um governo diferente. Porque tocou no imaginário brasileiro de que a riqueza é não haver miséria. Só isso já justificou muito do seu esforço na luta contra a miséria. Além disso, não há dúvida que os projetos que ela está fazendo são corretos. Mas eu acho que ainda estão longe de serem suficientes, especialmente do ponto de vista da educação. Taxa de juros baixando melhora a economia, mas não diminui a pobreza necessariamente, nem a desigualdade. Lembre que durante o regime militar, nós crescíamos a 10%. E houve uma concentração de renda. Aliás, é preciso até o contrário. A concentração de renda foi necessária para dinamizar e buscar uma taxa de crescimento elevada daquele tipo de economia. E hoje a gente não fez as mudanças estruturais para mudar o tipo de economia. Ainda é uma economia baseada em commodities, indústria metal-mecânica. Não é baseada na indústria de alta tecnologia. E esse passo a gente está perdendo em relação ao mundo. Agora mesmo eu vi notícias que nós vamos ter que importar equipamentos de energia eólica, de energia solar, porque a gente não desenvolveu aquilo. Tínhamos todas as condições de fazer do Brasil um grande centro de criação, veja que eu não usei a palavra produção, de criação de fontes alternativas de energia, não fontes, de projetos, engenharia alternativa na área de ciência. O mesmo vale para muitas outras coisas. Então, eu tenho a impressão que esse é o passo que está precisando ser dado. E eu tenho a impressão que não seria difícil, e levei para a presidenta, tentei defender, seria a ideia de federalização da educação por cidade. Ela não vai conseguir fazer isso em um governo. Nem um governo que suceda. Talvez serão necessários 3 governos. Mas em 2 anos, a gente faz a revolução numa cidade. E aí mostra para o Brasil que é possível. Todas as escolas daquela cidade, federais, com carreira nacional do professor, com equipamentos os mais modernos, todos em horário integral. Aí eu vou fazer para as outras. Eu calculo que em 20 anos a gente faria essa revolução plena. E aí está eliminado, sim, a miséria e mais. Está diminuindo muito a desigualdade. E mais que isso, a desigualdade não virá por herança. A desigualdade não será resultado da herança, será resultado do talento, da persistência, da vocação, de alguns mais que outros. Então, os próximos passos são um passo, a educação igual para todos no Brasil. Eu confio nesse passo, e eu aposto nele. E cito 2 exemplos, tem muitos no Brasil, mas 2 exemplos caseiros, que é do meu estado. Um é o polo universitário de Juazeiro, Crato e Barbalha, naquele interior do estado do Ceará, uma região central do Nordeste brasileiro. A ida das universidades transformou aquela região. Outro é Sobral, do município, com seu programa de alfabetização,
até a Universidade Federal Pública, um grande centro. Está transformando a região intensamente. Mas quero, aproveitando a questão da ciência do conhecimento, que acho que é um passo decisivo, está ligado à estrutura de juros, superávit primário, uma coisa não acontece sem mexer na outra. A gente fica pensando que pode acontecer uma mágica, não é verdade. Vamos ter agora, em março, o maior evento de energias renováveis, eólica, solar, pequenas centrais de produção hidrelétrica, lá no meu estado, no Ceará. Lá nós temos a única usina de geração de energia solar em caráter comercial, na cidade de Tauá. Também temos no Ceará a maior produção de energia eólica no Brasil, em franca expansão em vários outros estados. Este evento, promovido por uma instituição privada chamada All About, ela vai mostrar não só este evento vai mostrar não só o que existe de inovação, de criação, de saltos tecnológicos no mundo, mas vai mostrar o que existe no Brasil, nessa área, de grande capacidade sendo produzida e gerada, fruto de investimentos da FINEP, e que a gente não consegue transformar em produto tecnológico no Brasil. Mas nós temos. Não é possível um país que também é o quarto maior consumidor de automóveis do mundo não ter uma marca, não tem um motor brasileiro. Motor. O quarto maior consumidor de automóveis do mundo não tem uma marca brasileira. Não é possível, não é aceitável que isso continue dessa maneira. Por isso o nosso desafio, vamos chamar para nós, é uma responsabilidade do Congresso Nacional, é do Senado, é da Câmara. Vamos assumir como responsabilidade nossa. Governar o país é essa interação. O Executivo vai pôr em prática aquilo que nós possamos discutir com ele. É o Congresso Nacional e o Executivo e o Governo. Nós somos os representantes dessas regiões e, ao mesmo tempo, desse imenso país. Portanto, o debate sobre o modelo de desenvolvimento econômico e social é responsabilidade nossa, da presidente, que vem fazendo um grande trabalho, extraordinário trabalho. O ato, hoje pela manhã, foi essa demonstração da coragem, da firmeza e da decisão que deve avançar na área econômica. Obrigado, senhor presidente.